Capítulo 87. Uma vez que esse doutor gênio apareceu, ele atraiu imediatamente inúmeros olhares de todas as pessoas passando. Era claro que ele tinha pegado um trapo de quem sabe onde e tinha o transformado em uma bandeira, e a agitava para trás e para frente. Era desconhecido quantas pessoas foram cegadas pela tolice. As 16 palavras escritas nela emitiam um ar profundo de lunático, além do mais, elas rimavam tão bem. De onde ele veio? Ele parece tão maltratado e ainda vem tão cedo na manhã e se coloca em ares tentando enganar as pessoas. Hoje em dia, parece que tem mais e mais impasters. Até mesmo clamando em cortar seu JJ, tsk. É muito provável que ele não tenha nem mesmo um JJ, certo? Clamando ser um doutor gênio imbatível, meu rabo. Se existe alguém que acreditaria nisso, ele seria um tolo. Sem contar uma tenda, o doutor gênio de meia idade não tinha nem mesmo uma cadeira. Com sua bandeira segurada bem alto, ele caminhou 3 rodadas inteiras de trás até a frente da rua, mas não encontrou um único paciente que estivesse querendo ir até ele. A maioria das pessoas olhavam como se ele fosse louco, e mesmo as jovens senhoritas que passavam ocasionalmente suspiravam e saíam de seu caminho enquanto coravam. O que significa cortar o próprio JJ? Essa já era a 8ª vez que Jasmine perguntava para ele. Isso realmente não significa nada. Eu simplesmente queria fazer isso rimar. Yunche explicava pacientemente com um rosto sério. Essa princesa não acredita nisso. Então o que mais isso poderia significar? Você pode ler, doutor gênio imbatível, não há doenças incapaz de curar, se incapaz de curar, cortarei meu próprio JJ fora. Vê o quão suave isso flui. Se você trocasse por cortar meu próprio pulso, cortar a própria garganta, ou cortar o próprio meridiano e por aí vai, o quanto estranho soaria lendo, a concepção artística é mais que um mundo de diferença. Quanto para esse JJ, isso realmente não é nada específico, e é somente para fazer rimar, é para rimar. Yunche persuadia pacientemente, enquanto ele limpava sua testa que estava cheia de suor frio. Ele sempre tinha visto Jasmine como um pequeno monstro devido sua força e algumas vezes ele se esquecia do quanto velha ela realmente era. A normalmente onisciente pequena Jasmine, inesperadamente era incapaz de entender o conceito de cortar o próprio JJ, desde que esses 4 caracteres foram escritos na bandeira, ela esteve perguntando constantemente, perguntando e perguntando sobre isso como uma criança curiosa. Depois da 8ª vez Yunche a explicou, ela pareceu ter finalmente acreditado e não perguntou mais sobre isso. É realmente difícil ser um doutor viajante hoje em dia. Não houve nenhuma única pessoa que se interessou pelo meu serviço. Eu não terei que construir um consultório, terei. Isso não gastaria apenas tempo e dinheiro, isso deve se tornar ainda mais suspeito e arruinar meus planos. Depois de fazer a 5ª rodada, Yunche começou a se contorcer e murmurar em sua cabeça. Nesse momento, 2 pessoas entraram na rua pelo leste enquanto olhavam em volta. Eles estavam se movendo com passos apressados e com rostos amargos, como se eles tivessem sido atingidos por um grande infortúnio. Todos os doutores respeitados na cidade já tinham sido convidados. Mesmo o doutor-chefe e os farmacêuticos da seita tinham sido requisitados para virem. No final todos eles tinham sido inúteis. Se isso continuar, onde diabos nós supostamente procuraremos? Um deles suspirou amargamente. Como um grupo de 2, nós não estamos permitidos a voltar se não encontrarmos um doutor. Pelo jeito, eu não acho que exista nenhuma esperança de voltarmos hoje. O outro declarou melancolicamente. Alguns grupos de irmãos já estavam falando em irem para a cidade procurar, o que acha de procurarmos fora da cidade também? Embora seja longe, é melhor do que voltar com as mãos vazias e ser punido. Enquanto os 2 estavam conversando, de repente eles ergueram suas cabeças, e viram aquela bandeira esfarrapada balançando para trás e para frente a nem 10 passos de distância deles. Puta merda! Doutor gênio imbatível. Seus olhos se ergueram imediatamente.
Oh, esqueça isso, você pode dizer apenas com um olhar que ele é um impostor. Um mero doutor viajante, se atreve a clamar ser um doutor gênio. Quem se importa? Nós fomos instruídos pelos nossos superiores a encontrarmos um doutor, e aqui está ele. Quem se importa se ele é real ou não? Se ele for uma fraude, naturalmente ele será colocado em seu lugar. Vamos apenas pensar em completar a nossa tarefa. E quem sabe, ele possa ter um pouco de habilidade praticando medicina. Isso é verdade. Vamos. Os dois tomaram a decisão, e se apressaram rapidamente na frente do Dr. Gênio. Dr. Gênio, nosso jovem mestre da seita sofreu um grave ferimento ontem e está precisando urgentemente de um Dr. Gênio. Já que você está clamando ser um Dr. Gênio que pode curar tudo, então você definitivamente pode tratar o ferimento de nosso jovem mestre da seita sem dificuldades. Por favor, venha com a gente de volta para a seita agora mesmo. Um ficou na frente, enquanto o outro estava atrás com o Dr. Gênio pego no meio. A postura era parte um convite e parte coerção. O Dr. Gênio olhou para eles, e então murmurou em sua cabeça: jovem mestre ferido. Isso não pode ser uma coincidência, certo? O Dr. Gênio acariciou sua barba longa e perguntou calmamente: tratar doenças e salvar vidas é o trabalho de um médico, esse velho homem seguirá vocês de volta agora mesmo. Posso me atrever a perguntar: de qual seita vocês são? Você ficaria assustado até a morte uma vez que dissermos de qual seita nós viemos. Os dois empinaram seus narizes e declaram com um rosto orgulhoso: não é outra que a seita maior número 1 na cidade Lua Nova, Seita Cial. Se você for capaz de curar o ferimento de nosso jovem mestre da seita, nossa seita absolutamente não te tratará mal, não apenas você será bastante recompensado, sua fama também se espalharia através de toda a cidade Lua Nova. Mas se você não for capaz de curá-lo... Seita Cial. Puta merda. As sobrancelhas de Yun-che, que ele tinha meticulosamente preparado, tremeram enquanto ele se queixava para si mesmo, que por asterisco ra. Eu tenho muita sorte. Eu originalmente tinha planejado em exibir minha arte de curar e gastar 3 dias para se tornar famoso nessa cidade Lua Nova, então, as notícias atingiriam os ouvidos da seita Cial e eles viriam me convidar. Tudo foi logicamente planejado. No fim, eu nem mesmo precisei encontrar uma única pessoa e ainda, a seita Cial já veio bater na minha porta. Seu rosto e atitude se tornaram orgulhosos imediatamente, e tinha a atitude de um expert enquanto ele riu. Um doutor praticando medicina não se importa com o apoio familiar ou a situação financeira. Depois de todos esses anos que esse velho homem tem praticado medicina, não houve nenhuma única doença que esse velho homem não podia tratar. Vamos, leve esse velho homem para sua seita. Ouvindo o quão confiante ele estava, parecia como se ele tivesse um pouco de habilidade. Entretanto, os dois realmente não se importavam, a única coisa que importava era levá-lo de volta para sua seita. Um guiava o caminho na frente, e o outro seguia atrás, como se eles estivessem com medo que esse doutor gênio correria e tornasse impossível para eles completarem suas tarefas. Ao entrar na filial da seita Cial, a primeira impressão de Yun-che foi que ela era grande. Extremamente grande. Toda a seita estava localizada na montanha Lua Sul, e media vários quilômetros de distância do pé da montanha, e ainda eles tinham entrado apenas no área externa da seita. O núcleo da seita ficava localizado no topo da montanha Lua Sul. Essa montanha inteira pertencia à seita. Enquanto Yun-che caminhava nas estradas da montanha, ele suspirava em seu coração. Na cidade nuvem flutuante que ele veio, o clã Cial era considerado o maior clã. Mas se comparado com essa filial da seita Cial, ele era muito pequeno para ser até mesmo visto. Se alguém realmente quisesse comparar, ele estimava que seria ainda menor que 1% dessa filia da seita Cial. Se uma pequena filial já era dessa maneira, uma pessoa podia imaginar o quanto grande a seita principal da seita Cial era. No caminho, Yun-che tentou duro memorizar o caminho que ele tinha pegado.
Mas depois de várias curvas de indo para a esquerda e direita, mesmo com sua memória extremamente boa, sua mente ainda assim se tornou uma bagunça confusa. Finalmente, ele sem esperanças chegou à conclusão que, ao menos que alguém tenha vivido aqui por vários meses, era impossível não se perder aqui. Se esse fosse o caso, o método de escapar depois de suceder, tinha virado um grande problema. Oh bem, as coisas teriam que acontecer a um passo de cada vez. Depois de caminhar por um longo tempo, e através de no mínimo de dezenas de inspeções de profunda força, ele foi conduzido para o salão de medicina da seita filial que ficava perto do pico da montanha. Xiao Tiana não tinha dormido durante toda a noite. Depois de causar uma comoção no profundo palácio Lua Nova e voltar, ele não tinha deixado o salão de medicina por nem um pouco. Olhando para o estado meio morto de Xiao Luoxing, podia ser dito que seu coração estava completamente despedaçado e estava numa bagunça. O doutor da seita do salão de medicina simplesmente não sabia o que fazer com os ferimentos de Xiao Luoxing. Falando estritamente, ele simplesmente não se atrevia a lidar com isso. O braço esquerdo tinha sido despedaçado em 12 pedaços, os meridianos da parte de cima do corpo foram inteiramente quebrados, e as profundas veias tinham se rompido completamente. Independentemente de qual área, havia apenas um método para uma recuperação completa, era o de usar o cristal dos céus com veias roxas. O cristal dos céus com veias roxas continha uma fraca força de divindade, não importa qual parte do corpo humano esteja ferida, era possível para repará-lo perfeitamente quando usando ele. Possuir cristal dos céus com veias roxas o suficiente era o equivalente a possuir outra vida. Entretanto, primeiro e mais importante, alguém precisaria de um doutor de alto nível que tenha a habilidade de usar esse tipo de tesouro de classe mundial, que era o cristal dos céus com veias roxas. A seita Xiao realmente possuía um pequeno pedaço de um cristal dos céus com veias roxas, mas isso podia ser considerado a coisa mais preciosa em toda essa seita filial. Mas para Xiao Luoxing, a seita filial trouxe isso para fora. Entretanto, sejam as pessoas de sua seita ou da cidade, ninguém sabia como usar o cristal dos céus com veias roxas. Era porque mesmo o pedaço do tamanho de uma unha era considerado incalculável. Sem mencionar tocar ou usá-lo, muitos poucos sequer tinham visto um antes. Embora alguns livros médicos tinham uma explicação sobre ele e alguns doutores também o conheciam de cor, absolutamente ninguém se atrevia a utilizar isso. Porque qualquer erro mínimo iria desperdiçar o cristal dos céus com veias roxas. Se Xiao Luoxing permanecesse nesse estado, as consequências eram bastante óbvias. Uma morte rápida ainda seria considerado leve. Era um senso comum que independentemente do quanto alto o talento de uma pessoa fosse, ou quão grande a esperança colocada nessa pessoa era, uma vez que ele foi aleijado, ele se tornaria inútil. Simplesmente não era possível que algo seria gasto nele depois disso, porque isso seria somente um desperdício completo. Mas Xiao Luoxing era diferente, ele ainda tinha o status de ser o neto de um elder da seita principal da seita Xiao. Toda a seita filial da cidade Lua Nova estava contando com status de Xiao Luoxing para mudarem suas sortes. Uma grande razão do porquê Xiao Wuji permitiu sua própria neta a noivar com Xiao Luoxing, era porque seu talento era considerado muito bom. Mesmo na seita principal, ele seria considerado como acima da média. Mas agora que ele estava nesse estado, provavelmente haveria somente um resultado, e que era o de Xiao Wuji romper esse casamento. Quando Xiao Tianan estava gritando tiranamente no portão do profundo palácio Lua Nova, sobre como Xiao Luoxing ainda era considerado como o neto de um elder da seita principal, ele assustou o profundo palácio Lua Nova inteiro, mas ao mesmo tempo, ele mesmo estava mais nervoso do que qualquer um. Se a pessoa que Xiao Wuji tivesse enviado, visse a condição do ferimento de Xiao Luoxing e virasse as costas, ele seria capaz somente de chorar sem esperanças. Eles não gastariam mais nem um único pensamento com um aleijado, esse definitivamente seria o resultado mais normal.
Então não importa o que, Xiao Tianan tinha que arrumar uma maneira de reparar a condição de Xiao Luosheng antes que as pessoas da seita principal chegassem, até o ponto que ele nem mesmo hesitou em tirar esse tesouro importante, o cristal dos céus com veias roxas. É claro, seria impossível para reparar a profunda força, mas se o cristal dos céus com veias roxas fosse capaz de reparar seus meridianos, suas profundas veias, e recuperar seu talento original, então mesmo se ele não tivesse nenhuma profunda energia ele ainda assim, não seria mais um aleijado. No pior, ele teria somente que começar do início. A chance de se alvo de romper o casamento também seria bem menor. Toda essa noite, Xiao Tianan tinha pessoas procurando acima e abaixo por quase todos os doutores da cidade Lua Nova. Isso também consistia de cada e todo doutor e farmacêutico. Mas nenhum deles se atreviam a utilizar o cristal dos céus com veias roxas, ou eles podiam sugerir um outro tipo de tratamento. Quando o estado ferido de Xiao Luosheng se arrastou por mais um dia, a esperança por uma cura também se tornava ainda mais incerta. Xiao Tianan estava tão preocupado que isso causou até alguns fios de seu cabelo a ficarem brancos, ele odiava Yunti até os ossos. Líder da seita Xiao, esse velho homem está realmente sem poderes e envergonhado. O ferimento do jovem mestre da seita é muito severo. Esse velho homem é incompetente e pode somente prescrever alguns medicamentos para estabilizar temporariamente sua condição. Quanto para uma cura? Aí. Talvez a única coisa que possa curar o ferimento do jovem mestre da seita seja o cristal dos céus com veias roxas. Entretanto, ainda assim essa continua sendo a primeira vez que esse velho homem vê esse objeto divino e realmente não tem a habilidade para lidar com isso. Charlatões. Bando de charlatões inúteis e lixos. Xiao Tianan gritava bastante com eles enquanto eles tremiam dos pés à cabeça.